Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, nossa vida, como cristãos, a iniciação da nossa vida é a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, A partir daquele momento ali que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, como o único e Salvador das nossas vidas, aquele momento ali para nós é um momento de nascimento, É um momento de nascer de novo, Então, a partir daquele momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente nasce de novo, E a partir daí a gente tem uma nova vida, E o que é nascer de novo? Nascer, a gente sabe, a pessoa, a criancinha ali sai do ventre da mãe, nasce, cresce, vai crescendo, fica jovem, fica adulto, envelhece e morre. E a gente também, quando aceita Cristo, a partir daquele momento a gente é como um bebê. A gente é uma criancinha bem pequenininha nas mãos do Senhor. E ali Ele vai nos conduzir. Ele vai ensinar tudo que a gente tudo que a gente precisa aprender para que a gente vá crescendo e nos fortalecendo, para que venhamos ficar firmes a cada dia na presença do Senhor. Então nós somos como um bebê. Então todo crente, ele nasce de novo. E ele precisa crescer espiritualmente. Todo crente, ele precisa crescer espiritualmente. Nenhum crente que aceita Cristo, ele vai permanecer do mesmo jeito. Ele vai estar do mesmo jeito. Toda a carreira dele, todo o percurso dele com Cristo, ele não vai estar do mesmo jeito. Ele vai ter que ter um crescimento espiritual na vida desse crente, na vida desse cristão, Então o crente, ele precisa crescer, espiritualmente. E a palavra de Deus, ela nos diz, que a criança, quando ela está pequenininha, ela precisa de leite. O cristão também é assim. A gente tem a prova aqui com a Esther, pequenininha ali, a todo momento ela quer leite, ela briga uma boquinha assim para poder, para mamar, porque ela sente fome. E ela abre a boca para poder ser alimentada. E a gente também. A gente precisa se alimentar. E a gente se alimenta de quê para crescer? Primeiro é o leitinho, Jesus, ele fala, primeiro você tem que ter o leitinho ali. Por quê? O leitinho, irmãos, é a introdução do crente ali no Evangelho. E o acompanhamento dos mais maduros para aquela pessoa que está nascendo de novo no Evangelho. Então tem que haver um acompanhamento, O novo convertido, ele não nasce e ele vai sozinho, Como a Esther ali, ela precisa dos pais, precisa da mãe, do pai, para carregar ela para todo lugar. O novo convertido é assim também, o novo crente é assim também. Então ele não vai sozinho para lugar nenhum. Ele precisa de acompanhamento. E quem que acompanha esse novo convertido?
São os mais maduros, o pastor, e vai dando ali as instruções, vai direcionando, vai guiando, ó, faz isso, vai por esse caminho, faz aquilo, vai ensinando para essa pessoa, né, o que ela precisa saber para ela crescer espiritualmente, né? E o que é crescer, né, espiritual? O que é o crescimento espiritual? Né? Crescimento espiritual é o processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida com Jesus. Né? Então a gente vai amadurecendo. Esse é o crescimento que a gente tem quando a gente está na presença de Deus, quando a gente nos entregamos ao Senhor Jesus. Né? E com o tempo, cada crente vai aprofundando o seu relacionamento com Jesus e a sua vida vai mudando. Então, quanto mais você se achega a Cristo, né, mais você vai ficando amadurecido, vai ganhando experiência, e aquilo ali vai te dando um crescimento. Né? Então, o crente ele precisa crescer. Ele não pode ficar estagnado dentro da casa do Senhor. Tem que haver crescimento espiritual na vida do cristão. E o crescimento espiritual, irmãos, é como uma árvore. Continua a vida toda. Uma árvore ela não para de crescer. E o cristão ele também não pode parar de crescer. Ele tem que continuar crescendo todos os dias, todo o tempo. O cristão ele não pode estagnar. Então, assim como a árvore, né, o crescimento espiritual começa como uma semente. Né? Quantos já ouviram falar disso? Ó, a semente foi lançada. Né? Já lancei a semente. Né? Agora quem vai fazer crescer é Cristo. Né? Muitas das vezes a gente já ouviu isso. Então, né, o crescimento ela começa a partir de uma semente. Né? Quando a palavra de Deus entra no coração, né, e salva. E a pessoa nasce e tem uma nova vida. E é a partir daí que tem, né, um crescimento. É a partir da semente. Né? É frágil, né, de início. Né? Quando o brotinho está nascendo ali, é uma coisa bem frágilzinha. E se você mexe, se você ficar manipulando muito, talvez a Leila não vá não vá para frente, não cresça. Tem todo um cuidado, né? Assim como tem com um bebezinho, tem com uma árvorezinha, uma mudinha, uma plantinha, né? Tem que ter um cuidado, né? Então é frágil, no começo é frágil, né? Os primeiros desafios são difíceis e há muito para aprender. Então, quando um bebê vem ao mundo, assim como a Esther, né, está aqui, ou uma plantazinha começa a crescer, não vai achar que as coisas vão ser tudo maravilha. Não, vai ter dias ruins, né? Vai ter dias que vai ser ruim, né? Então tem que haver um cuidado. Tem que ter cuidado, né? Porque é frágil. Assim, né? Como um bebezinho, uma plantinha é frágil, né? Então, esses novos crentes ele precisa de apoio. Né? O acompanhamento que eu falei no começo. Daí, né, esse crente ele vai ganhando raízes, né? Ganha raízes, vai se fortalecendo. Com o tempo o crente vai conhecendo mais a Bíblia, vai firmando mais o seu relacionamento com Jesus, né? Então ele vai ganhando raízes. Então esse crente que tem, né, interesse, esse crente que quer ficar na presença do Senhor, ele vai ganhando raízes. Porque muitas das vezes entra, né, muitas pessoas dentro da igreja, só que muitas das vezes, muitas pessoas que entram na igreja só vêm através de alguma coisa, vêm através de um interesse, às vezes não quer nada com Jesus, às vezes não quer nada, não quer nada espiritual, ela quer alguma coisa material. Então ela vem na casa do Senhor, ela diz que é crente, e ela busca, quando ela tem aquilo que ela consegue, ela some. Ninguém mais vê, nem a sombra dessa pessoa. Então, quando é um crente que realmente quer, né, buscar ao Senhor, quer uma salvação genuína, esse crente ele vai ganhar raízes.
porque ele vai ter mais experiências, né? Ele vai conhecendo mais a palavra de Deus, né? E o relacionamento dele com Cristo vai se fortalecendo, vai crescendo. Então o crente, ele tem que ter relacionamento com o Senhor Jesus, né? E tem que haver, né, uma busca constante. Não pode só, né, vir na casa do Senhor no domingo ou na quarta-feira e achar que está bom, não. Não é desse jeito. O relacionamento é contínuo com o Senhor Jesus, é em todo o tempo. É a adoração, né? A nossa adoração ao Senhor é todo o tempo. Não é só dentro da casa do Senhor, não é só aqui que a gente levanta as mãos, abre a nossa boca para louvar ou para glorificar, não, é todo o tempo. A nossa adoração não é somente de lábios, em louvor. A nossa adoração é em tudo que nós fazemos. É no jeito que a gente pensa, é no jeito que a gente age no nosso dia a dia. A nossa adoração é isso. É a nossa obediência com o Senhor. Isso é a nossa adoração ao Senhor. É a nossa santificação. É uma forma de adorar ao Senhor. Isso é uma adoração. Então tem que haver relacionamento, né? Então esse crente, ele vai ganhando raízes. E a partir daí, irmão, quando ele está com raízes meio fortificado ali, né, a gente sabe que a palavra de Deus diz que o crente que está firmado na rocha, né, vem tempestade, pode vir vento, e o crente pode balançar de um lado para o outro, assim como uma árvore, ela balança, mas ela não cai. Então, a partir daí, o crente ele vai enfrentar tempestades. Quando ele está ali, as suas raízes estão emaranhadas na rocha, está firmada mesmo, aí vem a tempestade. Vai vir tempestades na vida desse cristão. Como vem na nossa vida também, como vem várias vezes nas nossas vidas. Mas estamos o quê? Firmados aonde? Em Cristo, na rocha. Cristo Jesus é a rocha, né? O nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Deus é a rocha. Então, mesmo cristãos maduros enfrentam grandes dificuldades que desafiam sua fé, mas Deus ajuda a superá-las. Então, né, até os mais antigos, mais maduros, os que têm mais tempo de crente, né, os experientes, enfrentam tempestades. Só que esses cristãos, eles ficam mais fortes. Ao conhecimento da Bíblia é acrescentada a experiência da vida, que dá mais força e confiança. Então, quanto mais você conhece da palavra, né, isso vai penetrando em você e você vai aplicando isso na sua vida. Então, é a transformação que você tem, aquela transformação que está escrito lá, eu acredito que seja em Romanos, eu não lembro, mas é que a gente somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Por quê? Porque nós temos conhecimento e temos uma vivência, né, da palavra, aplicando ela no nosso dia a dia. Então isso vai nos deixando mais fortes, para que venham mais tempestades, porque a tempestade na vida do cristão, ela não cessa, ela nunca vai parar. Vai vir sempre, né? A palavra diz o quê? No mundo tereis aflições. Mas é só uma vez? É só uma única vez que o crente vai ter aflição? Não, é todo o tempo. O crente, ele está todo o tempo tendo aflições, é de todos os lados. Por isso que a palavra de Deus nos deixou, né, alertados para isso, porque nós vamos ter aflições. Então, para a gente enfrentar essas aflições, a gente tem que estar o quê? Fortes, né? A partir daí, né, quando estamos fortes, é porque a gente já não está mais no leitinho, assim como a Esther. A gente já está com um alimento sólido já. Né? A palavra vai entrando, vai penetrando em nossa vida, por quê? Porque a gente já está comendo uma comida sólida. E depois, né, olha só como é interessante, né, assim como uma árvore mesmo, depois que essa árvore está forte, é a hora dela dar frutos. Né? Os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida do crente. Irmãos, quando a gente vê que aquele crente está cheio do Espírito Santo de Deus, que ele está firme,
a gente só de longe já vê, nossa, esse cara é crente mesmo. Essa pessoa aí tá... Por quê? Porque ela tem uma vida ali, ó, com Deus, de comunhão, né? As pessoas do mundo vê uma coisa diferente na vida dessa pessoa. Muitas das vezes você chega num ambiente, a pessoa às vezes começa a conversar com você, você nem fala que é crente, mas a pessoa fala, nossa, você é diferente. Já aconteceu comigo, logo no começo, né, de eu me converter, eu tinha pouco tempo de convertido, e eu era um moleque como qualquer um, né? Eu saía à noite, ia para as baladas da vida, e aí a gente conhecia muitas pessoas, né? E aí numa dessas, ali no São Lucas tinha uma padaria, onde é ali o açougue ali de esquina, ali de frente à Drogaria São Paulo. Antigamente era uma padaria ali. E ali a gente, de vez em quando, eu ia ali naquela padaria, e passava ali, conhecia um rapaz que trabalhava ali. E a gente, amigos ali, sempre ia lá de vez em quando. E quando eu me converti, eu fui lá, né, uma vez. Aí ele olhou para mim e falou, nossa, você está diferente, né? E aí eu tinha ouvido falar que o crente, quando ele se converte, ele ganha um brilho, né? Ele fica diferente mesmo. Então, até a sua semblante muda. Você fica diferente. Isso acontece na vida da pessoa, né, que é transformada por Cristo, né? Então, você vai passando o tempo, então você está, a partir daquele momento você só tem que buscar mais o Senhor, né? Você foi novo convertido, vai buscando mais, né? E depois, como uma árvore, né, ele vai dar frutos, né? O resultado, né, do crescimento espiritual são visíveis na vida do crente. O cristão maduro reflete mais a vida de Cristo. Então as pessoas vão ver, né, a diferença quando o crente está maduro, né? Naquele momento ali eu era um novo convertido, mas o rapaz viu uma coisa diferente em mim, né? Ele viu que eu estava diferente. Mas o crente ali, quando ele está maduro, também vai ser diferente, né? As pessoas vão enxergar a diferença na vida dessa pessoa, né? E os próprios irmãos também, que convivem, né? Vai ver a diferença. Nossa, o irmãozinho cresceu espiritualmente, hein? O irmãozinho ali, nossa, quando ele chegou aqui era só o pozinho da rabiola, mas agora ele está, né, fogo puro, né? Canelinha de fogo, né, Carol? né? Então a Bíblia diz que não podemos agir sempre como crianças recém-nascidas. Quer ver a prova disso? Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, né? Então, né, como eu falei no início, a criança ela recebe o leitinho, mas depois vem o alimento sólido, né, que é para os adultos, aqueles que já estão maiores, grandes. Cresceu um pouco mais, então já, comida sólida. Né? Então o crente é assim, no começo ele tem o leitinho, mas depois que ele está um pouco mais de tempo na presença do Senhor e vê, aí o pastor vê ali, esse rapaz aí precisa de uma palavra a mais. Então, tome palavra na vida dessa pessoa. Né? Tome palavra, então precisa crescer, né? E como é que se cresce espiritualmente, né? O crescimento espiritual depende de duas coisas. Primeiro, da vontade da pessoa. Não adianta nada a pessoa estar na casa ali do Senhor se ela não tem vontade de aprender, de crescer. Às vezes só quer alguma coisa de Deus e vai embora, ou às vezes só está ali por estar, né?
e o Espírito Santo. Né? É a vontade da pessoa e o Espírito Santo. Essas duas coisas vão dar o crescimento espiritual na vida da pessoa. É Deus quem faz crescer, mas você precisa permitir, né? Deus faz crescer, só que depende de nós. Ele trabalha, né, na nossa vida. Muitas das vezes vai doer, mas vale a pena. Quem disse que é fácil, né? Muitas das vezes dói, sim. Não é fácil. Vai ter dias que a gente vai estar, né, coração quebrado, contrito, mas não é porque lutas vêm mesmo na vida da gente, irmãos. Lutas vêm, muitas das vezes vêm sim, lutas vêm. Muitas das vezes, né, se levanta o diabo em nossas vidas para poder nos derrubar. Porque quanto mais ele vê que você está crescendo, porque ele não quer ver o crente ele crescendo. Porque o crente, quando ele começa a crescer, ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer. E ele não pode parar. E o diabo ele não quer ver o crente crescer. Porque ele sabe que um crente que continua crescendo, ele é um crente fortalecido. E esse crente é muito difícil de derrubar. É muito difícil de tirar do caminho do Senhor. Né? Então, tem dias que vai doer. Vai sim. E para crescer espiritualmente, né, o crente precisa se submeter a Deus. Né? Ele precisa se submeter ao Senhor, à palavra. Muitas das vezes vai vir a correção do Senhor. É momento da gente, esse pastor sabe de nada. É momento disso? É momento de endurecer o coração? Não. Toda vez que eu lembro de repreensão, eu lembro de Davi. Davi, ele cometeu o pecado. Aí veio ali o profeta, falou com Davi. Né? Veio o profeta Natan e falou com ele. Logo de cara, ele não sabia nem que era com ele que estava falando. Só que aí o profeta revela, é você. Essa pessoa é você. Ali quando ele cai em si, ele percebe que ele cometeu o pecado. Só que ele endureceu o coração? Não. Davi, quando ouviu a repreensão, né, ele caiu em si. E ali ele, eu pequei mesmo. E se arrependeu do seu pecado. Né? Peça para que Deus, né, lhe revele as áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Muitas das vezes a gente comete vários erros em nossa vida, e muitas das vezes a gente nem sabe onde a gente está pecando. Só que aí a gente percebe que as coisas não mudam na nossa vida, que Deus, né, está segurando a bênção nossa ali. Senhor, por que a bênção nunca chega para mim? Mas será que não tem alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada? Então, peça para Deus, Senhor, o que é? Em que eu estou errando, Senhor? Me mostra, Senhor. Me revela. Eu estou errando em quê? Deus vai mostrar para você. Se você tiver um coração, né? Um coração arrependido. Obedeça a Deus, né? Escolha fazer a vontade de Deus. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então não é a nossa vontade, irmão. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Então se submeta a Deus. Estude a Bíblia. Deus fala através da Bíblia. Estudando a Bíblia você vai aprender muitas coisas e descobrir como crescer. Né? Quando o crente ele é novo convertido, ele não adianta ele querer ler a Bíblia de uma vez, porque
ele é novo ali, ele não entende nada. Ele vai ler, muitas das vezes aquilo ali não vai falar nada com ele. Então, o crente novo convertido, ele tem que começar aos poucos. Mas esses velhos de guerra dentro da igreja, né? Não. Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que comer a Bíblia todo dia. Né? E tem que ir, todo dia. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16 em diante diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então tem que estudar, tem que ler, porque cada vez mais você lê, mais você aprende, mais aquilo vai penetrando em você e você vai colocar, né, a palavra de Deus em prática. Amém? Tem mais. Para crescer espiritualmente, ore. Quem ora se aproxima de Deus para conversar com Ele. A oração aumenta a intimidade com Deus. Então ore, irmão, porque você vai ter mais intimidade. A fonte de vida que nos faz crescer é a oração. Procure novas formas de orar, né, se chegando a Ele em todas as situações da vida. Muitas das vezes você está vamos supor, você está dentro do metrô. Ora em pensamento. Senhor, vai à minha frente. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, guarda o meu pai, guarda a minha mãe, abençoa a minha família, guarda a minha família. Ore em pensamento, irmão. Então ore. Não é só orar dentro do seu quarto, lá, não, todo o tempo, a oração é contínua. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. É só uma vez por dia? Não, pode ser qualquer momento ali do seu dia. Se você tiver uma oportunidade, ore, porque aqui a palavra de Deus diz, orem continuamente, é sem cessar, continuamente, todo o tempo. E o crente, para poder crescer espiritualmente, ele precisa ir para a igreja. Irmão, sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Sozinho, você não vai crescer muito. Na igreja você vai encontrar com outras pessoas, né, os nossos irmãos, que podem lhe ajudar a crescer, porque os nossos irmãos nos ajudam a crescer, sim. Falar que crente só em casa, achando que sozinho ele vai para algum lugar, não sei não, hein? A igreja serve para juntos aprendermos a crescer em Jesus. Efésios capítulo 4. Versículo 15 em diante diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Ele fala aqui, ele não falou cresça, ele fala cresçamos. Ele está falando ali no coletivo, cresçamos. Né? Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, sozinho não dá, tem que ter, né, união entre os irmãos. Tem que ter ali o ajuntamento. Você precisa crescer, mas não sozinho, né? Precisa crescer todos juntos, porque um vai dando força para o outro, né? Muitas das vezes você precisa ali de uma palavra, muitas das vezes você precisa de um apoio, né? E esse apoio vem da onde? Dos irmãos, né? E para finalizar, irmãos, para que a gente venha crescer espiritualmente,
Assuma responsabilidades. A responsabilidade traz bênçãos e ajuda a crescer espiritualmente. Deus usa até as responsabilidades mais pequenas para lhe ensinar verdades profundas. Muitas das vezes a gente acha que o mínimo que a gente faz é nada para Deus, mas às vezes aquele mínimo ali, serve para te ensinar alguma coisa. Você precisa aprender que é no pouco, nas mínimas coisas. E dali Deus vai, trabalhando na sua vida. Porque primeiro você precisa se acostumar, que é do comecinho, com um pouquinho. Né? 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 5 diz assim: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Aqui tem um exemplo, nem que seja distribuir inários, né? Ou limpar vidros, qualquer coisa. Ou às vezes trazer um copo d'água aqui para o pregador, né? Mas isso para Deus é muito. Porque quando as pessoas fazem as coisas de coração, Deus está vendo. Deus está vendo, Ele sempre está contemplando os seus filhos. E Ele sabe quando as coisas estão sendo feitas de coração. Né? E tudo isso ensina a gente a ser melhor a cada dia. Né? Tudo isso vai nos ensinando a ser melhor. Não só espiritualmente, mas na nossa vida também social com as outras pessoas, a gente vai sendo melhor. Porque a transformação não é só espiritual, a transformação é de dentro para fora. Ela vai transformar o nosso interior e o nosso exterior também. A gente vai agir diferente com as pessoas. Por isso que precisa haver, né, o crescimento, né, espiritual na vida do cristão. Tem muito mais, irmãos. Tem muito mais coisas. Isso aqui é só um pouquinho do que é crescer espiritualmente. Mas tem muito mais. Deus tem muito mais para nos entregar, tem muito mais para falar conosco. Mas hoje foi só isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos e que venhamos, né, aplicar essas palavras que Deus tem falado na nossa vida, aplicar em nossas vidas. Amém?